Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro nesta terça-feira, primeira semana da Quaresma. Convido a começar o seu dia olhando para dentro de você, verificando seus pensamentos, o que passa nesta cabeça, verificando o seu coração, como ele está. Está em paz ou tem sofrido muito? Escute a batida do seu coração. Sinta ele bater. Perceba os pensamentos chegando, passando. É a função da mente, é pensar. Quando nós respiramos consciente, essa dinâmica de fato acontece. Os pensamentos não se instalam em nossa mente quando respiramos consciente, mas eles simplesmente passam. Por isso, inspire e acolha em ti esta presença amorosa, este Deus que nos ama, esse Deus que te habita. Meditemos o texto de hoje, Mateus capítulo 6, versículos 27 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, ontem o Evangelho nos presenteava o tema da caridade. Hoje, o tema é oração. Estamos seguindo lá os conselhos da quarta-feira de cinzas. E eis então que aqui Jesus diz primeiro, na primeira parte, que nós podemos dividir em 3 partes esse texto. A primeira parte, Jesus faz aqui um comentário a respeito da oração. Diz ele: quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós precisais. Percebamos aqui que nesta primeira parte Jesus nos convida a economizar palavras na nossa oração. É aquilo que eu sempre peço nas minhas
humildes reflexões. Ou seja, a oração precisa ser onde o silêncio é o protagonista e não as palavras. Nas orações de muitos de nós, as palavras saltam, as palavras gritam, as palavras são sempre protagonista. E o que nos pede Jesus é justamente que as palavras sejam diminuídas. Não useis de muitas palavras. Deus já sabe do que nós precisamos. O que nós precisamos é simplesmente calar-nos na presença de Deus. E aí sim, Deus se comunica em nós. A segunda parte, Jesus nos dá uma pequena fórmula para rezarmos. E esta fórmula que nós denominamos a oração do Pai Nosso, esta oração universal. E aqui se vê que a oração tem esta oração do Pai Nosso se divide especialmente em duas partes. A primeira parte, eu me dirijo a Deus reconhecendo Ele Pai, reconhecendo que seu nome é santo, e ao mesmo tempo desejando esta vinda do reino de Deus, e que a vontade dele seja sempre feita sobre a nossa. A segunda parte da mesma oração fala das nossas necessidades. E essas necessidades devem ser recíprocas. Ou seja, se eu quero algo de alguém, que eu também ofereça. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, reconheço Deus que é Pai e peço a Deus a proteção para que eu viva em paz e o mal não se tome posse da minha vida. Depois, a última parte do texto, aqui Jesus vem dizer qual deve ser o nosso papel depois da oração. O nosso papel é colocar em prática o que nossa boca falou. Ou seja, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai do céu não perdoará os vossos pecados. Precisamos, amados irmãos e irmãs, ter isto muito claro. Precisamos amar e perdoar sempre. Essas 4 palavras que o Ho'oponopono nos ensina são muito significativas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ou seja, eu preciso me dirigir a Deus sempre assim. Sinto muito por não ter feito a tua vontade. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Precisamos nos colocar diante de Deus sempre esvaziados, para que Ele nos preencha com seu dom, com seu amor. A oração é o verdadeiro significado desta comunhão. A oração é você se colocar na presença de Deus livre das algemas do mundo e simplesmente escutar essa voz doce e suave que é a voz de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um dia cheio da sua presença e que assim com Ele aprendamos a rezar. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.